Fala aí, crente! É isso mesmo, fala aí, crente! Podcast Fala aí, crente, que está começando. O primeiro episódio, nós falaremos sobre um tema importantíssimo: propósito. Qual o seu propósito? Aliás, você sabe o que é o propósito? Bom, antes de começar a falar dessas questões, aproveita, curte esse vídeo, compartilhe, tem um botão aí que clica compartilhar, você pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar em todas as redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, ative o sino das notificações para você receber todos os episódios que irão ao ar semanalmente do Fala aí, crente. Nas outras redes sociais também, vai lá, curte, compartilha, vai ter os cortes lá, vai ser bem legal, toda semana um episódio novo. Vamos lá? Qual é o propósito de vida? Aliás, Diego que está aqui comigo, Fala aí, o nosso crente, parceiro desse podcast. Já vou começar com a bomba na sua mão, Diego, Bora. já que você é o cara. O Misericórdia. que é propósito? Sabe, eu vou começar de trás para frente para tentar formar o raciocínio, para tentar trazer aqui a maneira que eu penso essa questão. E eu acho que a primeira coisa, o que mais me tira o sono, se assim eu posso dizer, é que, veja, não há nada melhor para um crente do que morrer logo depois de ser batizado. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Senhor, Diego, Pensa suas comigo. teorias. Vamos lá, crente. Fala aí, crente. Fala aí, Pensa crente. comigo. Aceitei Jesus, desci as águas, neste momento estou salvo. Qual é a melhor coisa que pode acontecer comigo? É o pastor não me puxar de volta nas águas. É eu morrer e já ir para o paraíso. Porque aí eu não tenho que enfrentar toda essa tribulação que a gente passa aqui na Terra. Então eu penso, por que não? Por que não morremos? E aí começa a indagação até chegar ao seu ponto, que é, se existe alguma vontade de Deus para que isso não aconteça, para que eu necessariamente esteja na Terra, por quê? Senhor, o Diego de vez em quando, gente, dá umas bugadas na nossa mente. Continua bugando aí, vai. Já me quebrou tudo, vai. Continue. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Tem que ter algo mais, sabe? Eu me lembro de uma frase de Schopenhauer, que ele dizia assim: a vida é uma eterna oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso eu já ouvi, mas não foi de Schopenhauer não, foi de você, em alguma palestra que você deu. Isso é incrível porque se nós tirarmos o nosso propósito como cristãos da nossa frente, a gente já vai discutir, mas pensar em alguém que de fato está no mundo, por estar no mundo, toda a nossa luta gira em torno de conseguir coisas, de comprar coisas. Tudo gira em torno de um produto, seja ele qual for. Então, às vezes a gente conversa com as pessoas e fala, para você o que ter conseguido, ter conquistado algo na vida? Para mim é o carro, ou para mim é a casa nova, ou para mim é levar minha família para uma viagem. Sempre tem coisas ligadas, né, a isso. Por isso que Schopenhauer vai dizer que você usualmente luta para conseguir alguma coisa. E quando você consegue essa alguma coisa, ela já não é mais o bastante. Você vai querer outra coisa. Então você conquista um carro, daqui a pouquinho você quer um carro melhor. Você conquista uma casa, daqui a pouco você quer uma casa maior. E tudo gira em torno disso. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho os ensinamentos de Cristo, não pode ser. Tem algo errado nisso. Então a Bíblia responderia àquela pergunta, para que eu nasci? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui na Terra? E aí, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão na Terra? Então a Bíblia tem essa resposta. É interessante. Se não for essa linha, o que mais seria? Tem um poema bem legal de Mary Robert, que ela diz assim: a vida é um pouco de trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor, e tudo acabou. No meu caso, muito sono. Não é um pouco, não. Tem que ter algo mais. É preciso ter algo mais. Então, eu quero trazer aqui à tona um texto de Jesus,
está no Evangelho de João, no capítulo 17. Eu vou ler aqui o verso, a partir do verso 14, pode ser. Você que está em casa pode ler mais, é sempre importante você ler o contexto, né? Para que você entenda do que está falando. Mas Jesus vai dizer assim: eu lhes tendo transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Então aqui você está tendo um diálogo de Jesus com Deus, falando sobre os discípulos, tá bom? E ele diz assim: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe desse mundo. Então, meu irmão, presta atenção aqui. Jesus estava falando com o Pai e ele disse que estava orando para que nós não fôssemos retirados do mundo. Se eu e você não podemos ser retirados do mundo, tem algo aqui para eu e você fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer. Vivendo, trabalhando, vegetando, não dá. Exatamente isso. E eu, Diego, acredito fielmente no ID de Cristo de uma maneira completa. Como assim o ID de Cristo? Ou a grande comissão, como a gente fala? Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E essa deveria ser a nossa principal missão. Algumas pessoas acham que isso é uma missão da igreja, e aí eu discordo. Porque a Bíblia também nos diz que a decisão de nos reconciliar consigo mesmo foi do próprio Deus. Então, quem decidiu reconciliar o homem com ele mesmo foi Deus. Para isso, ele nos amou e enviou o seu único filho. E aí é que eu acho maravilhoso, que Deus manda o Filho. Deus e o Filho mandam o Espírito Santo. Deus, o Filho e o Espírito Santo mandam você. Tá, então você está dizendo que então nosso maior propósito seria a grande comissão. Estou dizendo isso. Estou dizendo que o nosso maior propósito na Terra é servir a Deus no reino dele na Terra. Isso é um ponto que você já falou algumas vezes e eu estou com isso na cabeça há algum tempo e vou abordar. Essa história do reino de Deus na Terra. Me explica melhor isso, porque para algumas pessoas isso soa como absurdo, para outras soa como indiferente, mas explica o que é essa história do reino de Deus na Terra. Isso é muito legal, porque muitas pessoas creem, e obviamente a Bíblia nos dá essa argumentação, de que o reino vindouro é tudo aquilo que nós deveríamos esperar. Então eu conheço muitos crentes que meio que abriram mão do mundo atual, da vida atual, para dizer, cara, isso aqui não importa, é uma porcaria, porque vai passar, vai pegar fogo e etc, etc, larga isso aí. Mas você está preocupado com a Amazônia, crescimento global, isso aí vai ficar mesmo, não sei o quê. A gente tem que ter esse cuidado, porque pensa comigo, o nosso país, por teoria, a gente vê isso em alguns estudos, diz que tem grande parte da população, 85% quase, de pessoas que se dizem cristãos de alguma forma. Isso, 80 a 85% de cristãos. Então, a minha pergunta é assim: se nós vivemos em um lugar com 85% de pessoas que verdadeiramente seguem a Cristo e que conduzem suas vidas segundo o Evangelho, a pergunta é: que tipo de lugar é esse? Que tipo de lugar irmãos que seguem fielmente o Evangelho vivem e que não é o melhor lugar para se morar até a volta de Cristo? Deveria, em tese, né, se for partir desse princípio, porque todos os valores cristãos estão na Bíblia, seja evangélico, católico, protestante, luterano, independente. Se seguimos a Cristo, seguimos os valores de Cristo. Se seguirmos os valores de Cristo, então nós vamos ter noção de será como que estamos seguindo direito? Exato. Então teríamos noção de como é o reino de Cristo. Porque se de fato, Diego, mas não conseguimos, somos os humanos, pecadores. Ok. E eu acho que errar faz parte da jornada de aprendizado. Agora, errar, o pecar é quando você mirou, você tem o alvo e você errou o alvo. Outra coisa é você não mirar no alvo e você acertar fora do alvo.
que é essa a grande diferença. Então, nós vivemos em um país absolutamente corrupto, isso é verdade. Então, dados mundiais mostram que um dos maiores medos da população é a corrupção, um país absolutamente violento. E a pergunta é, tudo isso é causado só por 15% da população? Que não é cristã. Então, quando eu penso em um evangelho na sua completude, é porque eu acredito, Gabriel, de todo o meu coração, de que toda a nossa vida deveria estar embasada no livro. E não é só ter uma vida na igreja, não é só ter uma vida... se eu for para uma reunião, eu deveria pensar, o que Cristo faria aqui? Se eu for andar com o meu cachorro na rua, eu deveria perguntar, se fosse Cristo, o que ele faria? Então, essa ideia do propósito, vamos partir do princípio que o propósito maior é estabelecer o reino de Deus na Terra. Então, o ID também é uma forma de estabelecer o meu propósito. E aquela frase que é atribuída a Francisco de Assis, que é pregar em todo o tempo, e se necessário for usando as palavras, também faria parte do nosso propósito. É isso? E super concordo com isso, porque veja, eu, Diego, acredito que existe algumas maneiras de pregar o Evangelho. Então, existe uma maneira que vou até a tua porta, vou até a praça, vou até a igreja, abro as Escrituras e de maneira expositiva eu te mostro o que Deus tem falado. Agora, existe uma outra forma que eu acho ainda mais maravilhosa. Essa maneira que você falou, a primeira, hoje, em tese, é a minoritária, né? Porque quanto menos tempo ainda estamos fazendo isso, né? Deveria ser. Apesar do que a gente sabe que existem cristãos que só pensam na Bíblia quando entram no culto. Parece que vira uma chavinha. E aí, olha, agora eu sou crente, aí sai do culto, não sou mais crente. Tem um negócio, um chaveador meio esquisito. Mas existe uma outra maneira que eu acho maravilhosa de pregar o Evangelho, que eu acredito fielmente que você é a primeira Bíblia que muitas pessoas vão ler. Já ouvi essa frase. Eu ouvi a frase assim, muitas pessoas provavelmente nunca lerão uma Bíblia, mas elas lerão a Bíblia através de você. É isso. Agora, você já imaginou se de fato nós tivermos dentro daquilo que você tem de talento, de dom, alguém fazendo exatamente o que Cristo faria? Você já pensou se você tivesse um médico aspirando as pessoas a serem médicos porque o seu agir é um agir segundo a vontade de Deus? Você já pensou se houvesse um professor cujo agir, cujo mover, cuja vida fosse segundo a vontade de Deus? Já pensou um presidente que fosse de fato segundo a vontade de Deus? Já pensou um faxineiro? Já pensou qualquer pessoa na profissão que Deus te colocou, que você agisse segundo a vontade de Deus? Essa é a minha visão de reino da terra. Porque a Bíblia nos diz que nós reinaremos com Cristo. Então, nós trabalharemos com Cristo. Então, para mim, existe uma forma da gente se preparar para isso. Qual é a forma? Ao exercer aquilo que nós estamos fazendo, a porta que Deus abrir, a gente entregar o nosso coração de maneira completa a Deus e fazer aquilo segundo a vontade de Deus. Eu acho que nós viveríamos em um reino muito parecido, e aí, por favor, não me entenda mal, mas muito parecido com aquilo que Deus planejou para nós desde o início. Então dá pra gente, é bem diferente o propósito com conquistas pessoais. Seriam extremos bem diferentes que se conectam em algum momento, mas são coisas separadas. O propósito da pessoa na Terra é um e as conquistas pessoais são outro. Porque muitas pessoas falam assim, meu propósito, eu tenho um propósito na vida em ser, sei lá, um grande jogador de futebol, um grande juiz. Isso seria muito mais uma conquista pessoal do que o propósito da pessoa, correto? Eu não acho que está completamente incorreto, porque, veja, eu acho que você pode ter, sim, no seu coração o desejo de ser o melhor no teu campo de atuação. E eu acho que se você faz tudo segundo a vontade de Deus, significa que você se esforça mais do que a média. Você não toma atalhos, mas você se esforça mais do que a média. Certo dia, um jovem comentou comigo, ele falou, Diego, eu sou tão crente, que eu não vou estudar para o vestibular e vou passar em primeiro na USP. Vai! Orei bem, né? A gente viu se tinha demônio para expulsar e tal. Mas
Geralmente, nos planos de Deus não é assim que acontece. Nos planos de Deus, o que vai acontecer? E foi o que eu contei para ela. Eu falei, ó, o que vai acontecer agora? Você vai ter que ralar mais do que a média. Porque crente é assim. Se a gente se entrega, a gente se entrega. Então você vai estudar mais do que a média. Enquanto seus amigos vão sair para a perdição, para o que quer que seja, você vai estar em casa estudando, porque você tem um propósito, você tem uma meta. E aí vai chegar o dia do vestibular. Aí você vai fazer essa prova. Aí você vai sair do vestibular e vai fazer a seguinte pergunta na tua cabeça. Será que fui eu que estudei demais? Ou será que Deus fez cair só o que eu sabia no vestibular? Aí bota um trevo na cabeça. Eu tenho uma experiência bem legal, que quando eu estudei para a OAB, eu tive exatamente essa sensação. Estudei muito. Quando eu terminei a prova, o primeiro pensamento que foi, não passei. Eu falei, não, peraí, eu estudei, eu sou cristão. Eu tava muito tranquilo na prova, uma tranquilidade assim fora do normal. Que eu fiz a prova, eu fui, tomei água, voltei, mas numa tranquilidade. E depois da prova veio talvez o nervosismo e a preocupação da minha natureza. Então provavelmente eu estava ali acompanhado do Espírito Santo para me ajudar a fazer a prova e passei. Tirei 8,6, eu acho que na prova. Então foi uma experiência muito legal. Agora me diga uma coisa, isso é uma dúvida. Eu ouvi dizer que o nosso propósito, ele está dentro da gente e a gente só meio que frutifica ele, tal como uma árvore, por exemplo, uma mangueira que produz a manga. Ela não tem como produzir outro fruto porque esse fruto já estaria dentro dela. É isso mesmo? O nosso propósito, ele já vem intrínseco na gente ou ele é extrínseco e a gente adquire ele por forças externas? É muito legal. O que eu acredito então vamos desconectar aqui algumas coisas. Eu acho que tem dons que são dados pelo Espírito Santo, mas eu acho que tem muito também do contexto onde você está inserido, não é? Então o contexto também faz pressão sobre você e sobre os seus sonhos, e sobre aquilo que você deseja ser como profissional e etc, etc. Mas, respondendo à sua pergunta, a resposta tem uma dupla saída. Que a primeira não, eu não acredito, por exemplo, que você vai nascer para ser determinada coisa. Exceto que você vai nascer para ser luz. Então, o que eu, Diego, acredito é que quando você direciona a tua vida e a tua carreira para uma determinada profissão, aquela semente que você não sabia, que achou que era uma semente de laranjeira, ela na verdade é uma semente de vida. Então ela não importa onde você plantar. Se você decidiu que vai fazer uma mangueira, uma laranjeira, na hora que você brotar, segundo a palavra de Deus, o que vai brotar é luz. Então você vai ser luz sobre a terra e sal. Então não importa de fato a sua profissão, mas nós sabemos que Deus encarrega-se de dar dons, e você sente no seu coração, você tem paixão por determinada coisa. Eu vou te contar uma história minha. Eu passei 20 anos na mesma área profissional. E essa área eu gostava muito porque era uma área que eu trabalhava com muitas pessoas. Mas não estava satisfeito com aquilo. Conta pra gente qual era. Eu queria de fato tocar mais a vida das pessoas. E depois de 20 anos de carreira, eu tomei uma decisão de fazer uma mudança na minha carreira. Fiz uma transição de carreira 20 anos depois para a área de pessoas numa grande organização. E hoje o meu trabalho é cuidar de pessoas, porque eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito na minha vida que é cuidar de gente. Então, 20 anos depois, a única certeza que eu tinha era a luz que Deus me colocou, que era ajudar pessoas. E aí, percebe? Naquele momento, para mim, acendeu que estar trabalhando na área A, na área B, ter 20 anos de carreira, era um momento que eu já era diretor de uma área, e eu abri mão disso, porque para mim isso deixou de ser importante. Para mim é muito mais importante hoje quando eu consigo ajudar uma pessoa que está num momento difícil da carreira ou passando por problemas pessoais, ajudá-la a se centrar, trazer o amor de Deus para essas pessoas. Diego, mas você prega o evangelho no trabalho? Prego. Às vezes eu prego pela palavra e às vezes eu prego pelo meu jeito de ser. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos com o evangelho é ter amor.
amor pelas pessoas. E o amor te faz receber as pessoas e cuidar das pessoas. Então, independente do tipo de pessoa ou qualquer coisa assim, e do momento que ela esteja vivendo. Você estava falando sobre pregar o evangelho, do ID, da grande comissão. E dá pra gente dizer que uma das maiores pregações que a gente pode fazer é fazer o melhor na área que a gente trabalha. Por exemplo, a advocacia, que é o meu ramo, a gente fazer o melhor nesse nicho. E aí eu estaria glorificando o nome do Senhor e as pessoas vendo que eu estou fazendo o melhor e provavelmente iriam olhar com olhos diferentes e falar, não, ele faz o melhor. E aí conectar, olha, ele é cristão. E aí conecta uma coisa na outra e você está pregando o evangelho. É isso, eu acredito muito nisso, que não importa o que fizer, faça tudo para a honra e glória do Senhor. Então, a cada dia que você acorda para ir trabalhar, não importa qual é a atividade, você tem que lembrar que você, como cristão, você está fazendo aquilo para Deus. E tudo muda quando você faz para Deus. E a Bíblia vai nos dizer que não importa, não há lugar secreto que Deus não esteja. Então não importa o que você está fazendo. Se você estiver tomando banho, para a honra e glória de Deus. Se você estiver assistindo a televisão, para a honra e glória de Deus. Por que você está assistindo? Fica atento aí, crente. Se você estiver na internet, para a honra e glória de Deus. E se você estiver trabalhando, para a honra e glória de Deus. As pessoas vão olhar a tua vida e vão querer o que você tem. Então talvez aqui seja a grande porta de entrada da pregação do evangelho, porque um dia vão perguntar para você, cara, você é diferente, você tem um brilho, uma coisa, as coisas dão certo na tua vida, o dinheiro vem. Você tem muita sorte na vida. Você tem muita sorte. Aí eles vão perguntar para você, o que você tem? Aí você vai dizer, Jesus Cristo. Jesus. Eu acho que outro lugar que é muito, muito legal pregar o evangelho e é onde as pessoas mais estão armadas na vida. Trânsito. Trânsito, as pessoas estão num nível de estresse absurdo. Então, de repente você vai, encosta no carro do camarada da frente, do lado, e ele já desce, ou ela já desce totalmente armado, e você simplesmente desarma a granada, ou com um olhar, ou com uma atitude, ou com uma fala, e aí a pessoa, quando desarma a granada, fala, não, calma aí, vamos conversar. E é uma forma também enorme de pregar a Cristo, pregar os valores de Cristo, né? Que nessa hora é a mansidão, a paciência, e é importante também. Agora, tem muita gente perdida. Tem muita gente que aí não sabe, não sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui. E me ajude aí, uma pessoa dessa, como descobrir qual é o meu propósito? Como que eu faço aflorar isso dentro de mim se eu não sei qual é? Muito legal. Obviamente, nós temos áreas de atuação diversas, em que você gosta, em que você se sente mais confortável fazendo. Então, é preciso observar quais são as suas aptidões naturais, aquilo que te faz feliz de verdade. Porque o que acontece muito na nossa vida, principalmente quando a gente é jovem, a gente passa a optar por carreiras que vão nos trazer dinheiro e não carreiras que de fato vão nos fazer felizes, não é? Então, às vezes, a pessoa é maravilhosa como professora, porque tem o dom de falar, tem o dom de se expressar, tem o dom de traduzir coisas difíceis em coisas fáceis, mas aí, não posso ser professor porque eu ganho mal, não dá dinheiro, não vou ser professor. E aí carrega durante muito tempo a frustração de estar fazendo algo que não foi chamado para fazer, que não se sente bem. Eu sou muito devoto da crença de que, cara, quando você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, meu irmão, a hora passa, você não vê, você está resolvendo um baita bucha, mas você está super feliz e nem sabe por quê. Quando todo mundo devia estar bravo, você está feliz e parece que você é do contra. Então seria eu aquele sinto caso muito isso. de você tem uma frase que o pessoal diz, você tem tanto dinheiro, você é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. E aí, para a gente pensar nisso juntos, né? A quantidade de pessoas que chegaram a determinados cargos importantes, presidentes, e que cometem suicídio, porque chega em determinado momento da vida que ela lutou tanto por dinheiro, porque ela achou que, de verdade, o dinheiro era capaz de suprir um buraco que ela tem dentro dela. E isso nunca aconteceu. Então, por mais que ela buscasse mais dinheiro, o buraco, o vazio continuava lá. Por mais que ela comprasse coisas, o vazio continuava lá.
Porque esse vazio, a Bíblia vai nos dizer que na eternidade foi colocado algo em nosso coração. Nós nascemos com saudade da eternidade. Nós nascemos com saudade de Deus, o que é muito doido. Então, quando o nosso coração tem um vazio e a gente nasce com saudade de Deus, só tem um jeito de tampar esse buraco. Deus. É isso. Então, quando você encontra uma profissão em que você pode exercer a sua relação com Deus de maneira feliz, eu acho que aí tem seu propósito. Eu vou até trazer um exemplo bobo aqui. Então, os irmãos, por favor, não me julguem, porque tem irmão que já vai me excomungar e tal. Mas tem um filme que eu assisti quando eu era criança. Faz tempo, hein? Esse filme. Que chamava O Rei Leão. Pode falar que assiste Disney ou vai ser excomungado? Não, pode falar que assiste Disney. Hoje Disney eu acho que tá menos pior do que Netflix. Não vou pegar um gancho lá na igreja não, né? Tá bom. Não. E eu assisti esse filme e tem uma parte que é muito legal. Porque vocês conhecem a história, eu não vou contar aqui. Mas basicamente, depois da morte do leão, ele se sente perdido, culpado e etc. Mesmo que tenha sido uma tramóia do tio. E aí ele vai pra floresta e ele conhece lá os dois amigos. Deixa eu só fazer um parênteses. Gente, ele não assistiu o filme só. Porque eu assisti o filme. Mas ele lembra de detalhes do filme que eu acho que ele deve ter assistido umas 10 vezes, pelo menos. Fala aí, crente. Mas aí ele vai pra floresta e aí ele começa... Lá tem os dois amigos dele. E ele começa a viver com aqueles amigos que são animais da floresta, que se alimentam de pequenos insetos, de folhas, etc, etc. Mas, cara, ele é um leão. Em determinado momento, ele esquece quem ele é. Porque ele passa a viver como aqueles dois lá, o Timão e o Pumba. Agora você lembra. Isso eu lembro. Timão e Pumba. E ele esquece a essência dele, que era ser um leão. E aí uma das cenas mais bonitas, que nesse filme tem um pastor. Você não sabe o que é, mas tem um pastor lá. Tem um pastor nesse filme. E o pastor desse filme é o macaco que vem com o cajado. Eita. E aí tem uma cena que o macaco vai com ele até a beirada do lago, faz ele olhar para a água e dá com o cajado na cabeça dele. E naquele momento, o que ele enxerga na água é a imagem de um leão. E ali as coisas começam a fazer sentido. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que ao longo da nossa caminhada, principalmente a profissional, às vezes a gente vai se adaptando ao meio, e você esquece quem você verdadeiramente é. E às vezes você precisa de um pastor para te dar uma cajadada, para ele te lembrar o leão que tem dentro de você. E é a nossa obrigação de servir o reino e pregar o evangelho. E esse pastor, aí eu diria... necessariamente não seria um pastor de uma igreja, seria até nosso trabalho, às vezes, como cristão, ajudar alguém que esteja perdido no mundo, né? Não sabe o que fazer, perdeu a identidade, e a gente, como pastores de pessoas, e ajudar, correto? É super correto, e eu acho que a cajadada geralmente vem de mais de uma fonte. Às vezes pode ser no momento que você está no teu quarto orando, o Espírito Santo vem e te dá uma acertadinha. Eita. Tem hora que é o pastor, tem hora que é teu amigo, porque Deus vai usar quem for preciso para te chacoalhar. E dizer, cara, você tem algo maior para entregar na terra. Você tem um talento, você tem um potencial que é só seu. E o que eu acho mais lindo em toda, o reino de Deus, é que ele fez pessoas tão diferentes, tão lindas e tão poderosas, e que eu não sou igual a você. Só que nós fomos criados pelo mundo para olharmos um para o outro e querer a corrida do outro. Então eu olho para você e falo, uau, que advogado de sucesso, o cara anda de gravata, só compra carro bonito. E aí eu passo a querer a tua corrida. Mas qual que é o ponto? Deus não me chamou para a tua corrida, a corrida é tua. Mas às vezes eu quero tanto a tua corrida e às vezes eu consigo correr a tua corrida. Então aí eu largo tudo, vou virar advogado, não sei o quê. Pode ser que eu não seja tão bom quanto você, mas não importa, eu vou ganhar um carrão, um dinheiro, não sei o quê. E aí eu te pergunto, o que acontece quando eu chego no final de uma corrida que não era minha? Você não vence. E eu não tenho nenhuma satisfação. Zero. Bola. Só tenho frustração. Então uma coisa que nós precisamos entender. Deus deu um dom e um talento para cada um de nós. E não é igual. Ele é diferente, porque o que Deus quer que eu use o meu talento para uma coisa não é o que Ele quer para você. E nós precisamos nos conscientizar disso e saber, Deus, o que é aquilo que só eu tenho? E orar para o Espírito Santo. Me conta o que é talento meu, que só eu sei fazer. Aí, ó, para quem tá sem o que orar,
já achou uma coisa pra que orar, porque É isso. hoje em dia se tem uma coisa que o pessoal tá fazendo pouco é a famosa oração. E não é oração de joelho não, tá? Todo mundo pensa, orar tem que me ajoelhar no momento dentro do quarto. Não, tô dirigindo, posso estar orando, tô dentro do trem, posso estar orando. Então qualquer momento eu posso estar falando exatamente isso com Deus. E também não precisa usar nenhuma formalidade, até porque Deus não é o ministro do STF, tá? Não precisa falar formal com Deus, pode falar do jeito de ser eu mesmo. E aí, Deus, me ajuda, tô aqui, tô boladão, tô ruim, me ajuda, é assim mesmo. Ele te ouve do mesmo jeito e tem que falar com ele. E eu acho que para descobrir o propósito, o primeiro passo então seria falar com Deus. Orai sem cessar. Eita. E uma passagem que eu acho fantástica é na passagem de Neemias. Quando Neemias, ele tá ali, copeiro, né, do rei, e ele chega com semblante triste e tal, e o rei pergunta para ele: peraí, por que você tá triste? E o que Neemias faz antes de falar pro rei por que ele tá triste? A Bíblia fala: e orou rapidamente. Então ele na frente do rei, provavelmente não fechou o olho. Não, ele simplesmente se conectou e orou rapidamente e depois falou com o rei. Então orar é todo tempo, a qualquer momento, de qualquer forma. Por exemplo, estamos falando da prova, né? Entrei numa prova, sentei na cadeira, Deus me ajuda, eu estudei, mas eu preciso que o Senhor me faça lembrar. Entrei para uma audiência, Deus me ajuda, eu tô aqui. Em banco, em qualquer lugar, é orar sem cessar. Cara, maravilhoso. E a gente pode continuar falando aqui um tempão, mas falando de Neemias é tão lindo, porque quando você pensa nessa época, era até proibido olhar para o rei, não é? Então os servos serviam de cabeça baixa, você não podia olhar para os olhos do rei. Mas Deus é tão maravilhoso que naquele dia, não só Neemias olhou para o rei, como o rei olhou para ele. Porque para perceber Percebeu o semblante dele, de um simples servo, de um copeiro, e perguntou para ele: o que você tem? E aí, outra coisa muito legal, que na sequência o rei vai perguntar para ele o que ele ia fazer, qual era o plano. E Neemias já tinha um plano, ele já tinha um prazo, ele já tinha tudo planejado. E aqui é uma baita lição para mim e para você, porque às vezes a gente quer começar uma obra e não faz ideia como, né? Aí a gente vai orar. E aí a gente diz: Senhor, eu quero uma oportunidade. Senhor, eu quero uma oportunidade na igreja. Se ele te der. Aí ele põe o pastor na tua frente e fala: então, é hoje. O que você vai fazer? Aí você fala: não sei ainda, vou pensar agora. Já pensou se o rei tivesse falado para Neemias assim: o que você vai fazer? Ele vai falar: não sei, vou pensar, depois eu volto. Ou seja, estar preparado para a oportunidade que você tanto espera a todo momento. É isso. Então, é muito legal porque a Bíblia nos ensina isso. A gente tem 2 princípios fundamentais. O primeiro princípio é que há o sobrenatural, que esse só pode ser feito por Deus. E há o natural, que tem que tirar o bumbum da cadeira, bebê. Ou seja, acordar cedo. É isso, sabe? Quando Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, a primeira coisa que ele diz é: tira a pedra. Ele era poderoso o suficiente para explodir a pedra, transformar a pedra em borboleta. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas aí ele diz: tira a pedra. Por quê? Porque tirar a pedra é um negócio que você pode fazer. Agora, ressuscitar Lázaro, não. Mas tirar a pedra você consegue. Então esse princípio é para a vida, que é: você vai ter a ajuda dele no sobrenatural. Mas bebê, vai tirar a pedra. Não acha que você vai ficar sentado falando: Senhor, faz aí o que o Senhor tem que fazer e eu vou ficar aqui esperando. Não é assim que funciona. Tá vendo aí? Olha só a profundidade que chegamos falando sobre o propósito. E você pode ver isso e muito mais seguindo o nosso podcast, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais. Mais uma vez, lembre-se, toque aí, curtir, toque aí, compartilhar, mande para os seus amigos, conhecidos, até desconhecidos também, não tem problema. Ative aí, bota aí inscrever, isso, inscrever, e aí tem um sininho. Ative o sininho que você vai ser notificado toda semana que a gente lançar um novo episódio do podcast. Visita as outras redes sociais, Instagram, tá? Fala aí Crente Podcast, e TikTok também. Nós estamos chique. Só para avisar, o Diego, futuramente, ele vai ter o Instagram, porque ele ainda não tem. Então vocês vão poder seguir o Diego no Instagram. Nós vamos fazer ele fazer o Instagram em nome de Jesus, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Mais um podcast, mais um episódio. Qual é o seu propósito na vida? Já parou para pensar?